Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, el Observatorio de Bienes Comunes, que le llamamos Sentires y Saberes. Como ustedes saben, somos del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a hablar de un tema que normalmente está como muy de moda, muchos medios lo utilizan, lo hacen eco de eso, pero posiblemente estamos viendo la parte más comercial, por decirlo de alguna manera, del tema y no estamos viendo algunas tensiones, algunas intrincaciones más profundas, digamos, que tienen. Y justamente voy a mencionarlo muy por encima, porque como ustedes saben, yo de estas cosas no sé nada. Estaríamos hablando de algo que se empieza a ya tener a manifestaciones, hasta manifestaciones legales o repercusiones legales. Racismo algorítmico. Y en particular, justamente gracias a la persona que tenemos hoy, que ya casi la presentamos, que nos compartió un artículo que publicó en la revista Sexualidad, Salud y Sociedad, que se llama Necropolítica Algorítmica, escrito por Tarcisio Silva, al cual agradecemos muchísimo su tiempo y que al final se nos hizo que estamos por acá. Él es un investigador brasileño, viene trabajando mucho este tema de racismo algorítmico, política tecnológica y regulación de la inteligencia artificial, pero evidentemente yo no voy a hacer referencia a nada de estos temas, justamente por eso tenemos a Tarciso por acá. Comentarles que ustedes van a ver una particularidad del día de hoy. Yo hablo español, Tarciso habla portugués, pero entre él y yo no vimos que hay ningún problema. Entonces vamos con todo con esto. Tarciso, qué gusto tenerte por acá. Tal vez antes ya de meternos adentro, si podías comentarnos para aquellas personas que tal vez te ubican solo como la persona que escribió este artículo o no sabían que, que habías escrito este artículo, quién sos, de dónde vienes, qué estás haciendo. Muito obrigado, Luiz. Queria agradecer, né, todo o grupo de trabalho, né, de pesquisa sobre a temática, né, o Observatório, por essa oportunidade de diálogo, e a Universidade, né, de Costa Rica. Ainda não tive a oportunidade, né, de conhecer a universidade em si, mas tive a oportunidade ano passado de uma pequena visitinha, né, a Costa Rica durante uma conferência. Gostei bastante. Espero ter a oportunidade de voltar no futuro. E é interessante essa temática, né, sobre essa conexão sobre bens comuns, porque, de certa forma, o meu foco nos últimos anos tem sido justamente tentar agregar a sociedade civil no debate sobre tecnologias. Eu estou finalizando uma tese na Universidade Federal do ABC sobre regulação de inteligência artificial e sou fellow em políticas da tecnologia na Fundação Mozilla. A Fundação Mozilla é mais conhecida pelo navegador Firefox, mas é uma que é desenvolvido, né, pela Mozilla Company, mas é uma fundação mais ampla, né, que tem muito mais iniciativas do que o navegador, incluindo a promoção de tecnologia responsável e governança da internet responsável. Então, nos últimos anos, eu tenho recebido, né, o apoio da Fundação Mozilla para levantar e desenvolver algumas atividades sobre regulação de inteligência artificial e impacto social da inteligência artificial e dos algoritmos no Brasil. E, atualmente, o projeto que eu tenho levado a cabo chama-se Desvelar, que pode ser acessado no site desvelar.org. Convido todos a acessarem, né, onde a gente tem curadoria de materiais e algumas atividades que tentam conectar esse tema no Brasil entre sociedade civil, pesquisa e legislação, né? Então, agradeço novamente o espaço, peço desculpas por ainda não ter feito minha jornada, né, de aprender, né, o espanhol, mas acho que a gente consegue se comunicar. No, muchísimas gracias. Yo creo que más bien este tipo de experimentos enriquecen justamente el intercambio. Eh, Tal vez antes de entrar a tu artículo ya de lleno, hay algunos conceptos que a veces nos saltan porque salen en medios de comunicación, porque lo leemos, porque nos sale en Facebook, porque nos sale algún anuncio, alguna alerta o lo que sea.
y a veces los utilizamos libremente. Quería preguntarte, a través de tu artículo, ¿cómo podríamos entender, digamos, estos conceptos? Te digo algunos, vos te referís a ellos o a otros que consideres. Por ejemplo, está algoritmo, inteligencia artificial, racismos y otros que consideres que deberíamos tener claros y que para adentrarnos a esta temática deberíamos estar manejando. Eu acho que o próprio conceito, né, de inteligência artificial ou de algoritmos é um conceito em disputa. E essa disputa fala muito sobre os desafios que temos enquanto sociedade. De modo geral, o campo da inteligência artificial tem buscado, no último século, né, dezenas de anos de trabalho nesse campo, tem buscado, de modo geral, simular algumas atividades ou procedimentos de razão, de raciocínio, do que seria inteligência humana, para fins diversos. Alguns desses fins podem ser ligados à tradução automatizada, que é um campo muito importante, né, que temos muitos avanços, ou coisas mais elaboradas, como a predição de alguns tipos de ações a partir do aprendizado de máquina ou de sistemas simbólicos de tentativa de predição e análise do ambiente social ou de um ambiente físico ou de um ambiente médio, por exemplo. O termo inteligência artificial é criticado por alguns pesquisadores porque, de certa forma, o que a gente chama de inteligência artificial não é inteligente, porque é bastante limitado, não é? E a inteligência é muito mais complexa do que predição estatística, e também não é artificial, porque é baseado em trabalho humano. E às vezes esse trabalho humano é escondido por esses sistemas. Então, quando a gente pensa em tradução automatizada, isso é um acúmulo de ações de treinamento, de bases de dados, do trabalho das próprias pessoas que utilizam o sistema, que vão aperfeiçoando esse sistema ao longo do tempo. Então, é um trabalho humano que está sendo aplicado ali, que parece automatizado, mas geralmente automatizado para o benefício, digamos assim, de um pequeno grupo de empresas. Então, algumas pessoas preferem o termo sistemas algoritmos. E aí o termo algoritmo, que pode estar ou não num sistema chamado de inteligência artificial, aí você refere a uma série de procedimentos que podem ser computáveis. Então, um algoritmo pode ser um procedimento para estabelecer um ranking, uma nota a algo, e a partir daí tomar uma decisão, ou um sistema, né, um software que reúne centenas de algoritmos ligados a um determinado objetivo. Por exemplo, recomendação de conteúdo em plataformas de mídias sociais. Pensando, por exemplo, no YouTube ou Facebook. Não é apenas um algoritmo, são centenas de algoritmos que podem levar em conta diversos tipos de fatores, mas esses fatores que são levados em conta são definidos geralmente em relação, ao menos, a um objetivo e a um resultado desejável. E esse resultado vai depender de quem desenvolve. Esse objetivo depende de quem desenvolve. Então, pensando no YouTube, os algoritmos que compõem o sistema de recomendação do YouTube têm como objetivo as métricas de negócio da plataforma. Essas métricas de negócio podem ser número de visualizações, o tempo que o usuário passa na plataforma, o número de cliques em anúncios e assim por diante. Então, não é um sistema neutro. Ele é baseado em objetivos. E esses objetivos podem significar impactos nocivos intencionais ou não intencionais, ou vistos como colaterais. Então, alguns pesquisadores têm descoberto que sistemas de recomendação podem levar a uma recomendação mais
frequente de conteúdos extremistas. Por exemplo, no YouTube, alguém começa vendo algo sobre sociedade, uma notícia jornalística, e é levado a conteúdo violento, transfóbico, homofóbico. Isso é um problema. E a gente deve agir sobre esse problema para não, digamos assim, erodir as relações sociais e não impactar negativamente pessoas. Aí, nesse contexto, a minha pesquisa tem buscado se debruçar sobre como esses sistemas algorítmicos podem se interrelacionar com a opressão racial de grupos minoritários politicamente. No caso do Brasil, grupos afro-brasileiros ou grupos indígenas, em especial. Gracias, Tarciso, por esa ubicación que nos haces. Quería preguntarte lo siguiente, ahora sí, ya para ir entrando al artículo. Aquí voy a demostrar mi mayor ignorancia posible. Si hablamos de tecnologías, digamos como en el caso del video tuyo, que eh, cubres videovigilancia, reconocimiento facial y todo eso, pues me ubicas, digamos, en un tiempo muy presente, digamos, si se quiere, hasta proyectivo a futuro. Entonces quería preguntarte, ¿por qué cuando leemos tu artículo empezamos reflexionando, entre otras cosas, por ejemplo, más en una trayectoria pasada, digamos, en los trayectos, en un trayecto más largo, desde, por ejemplo, el proyecto colonial y demás? ¿Por qué para abordar las tecnologías hoy deberíamos tener, digamos, esa vista justamente en este trayecto largo histórico? Bom, eu acho que esse exemplo do reconhecimento facial fala muito sobre essa necessidade. Em países como o Brasil, o que é considerado hoje o Estado-nação Brasil foi desenvolvido, né, ao longo de séculos, baseado na exploração ambiental, na exploração de povos originários, né, os povos indígenas que viviam e vivem no Brasil, e através da exploração violenta do trabalho de pessoas que foram escravizadas para construir o Brasil. Inicialmente como uma colônia, né, de Portugal, que enriqueceu às custas do que hoje é chamado de Brasil, Angola, Moçambique, mas ao longo do tempo, né, ao longo da construção do Império e depois da República, pequenos grupos, sobretudo herdeiros dessa iniciativa colonial portuguesa, passaram a dominar o país economicamente e politicamente. E isso aconteceu estruturando massas de não trabalhadores, que inicialmente, né, eram pessoas escravizadas, e depois foram empurrados para a margem da sociedade, como no caso dos brasileiros afrodescendentes. Então, o Brasil foi construído em cima de trabalho escravo, essas pessoas não receberam reparação, e assim que a abolição da escravatura foi realizada no Brasil, houve iniciativas eugenistas de embranquecimento. O Brasil literalmente começou a abrir as portas literais para uma tentativa de embranquecimento do país, fortalecendo a migração de trabalhadores de origem europeia. Porque o poder político no Brasil literalmente queria embranquecer a população e acreditava que, em algumas décadas, os afrodescendentes literalmente sumiriam do país através de processos eugenistas de mestiçagem, no caso do país, ou até de genocídio, que é um conceito disputado no Brasil, porque, de fato, né, houve políticas genocidas contra os brasileiros afrodescendentes e os povos indígenas originários aqui. Nesse contexto, a polícia em países como o Brasil e Estados Unidos foi estabelecida como instituição para o gerenciamento desses grupos vistos como indesejáveis. No caso do Brasil, a polícia militar foi construída literalmente para perseguir populações negras e pobres no movimento de um aparente
na história, né, da aparente democratização do país, que não foi uma democracia efetiva. Então, nos últimos mais de um século, né, a instituição Polícia Militar no Brasil tem sido utilizada para literalmente matar pessoas, controlar a população e, sobretudo, jovens, pessoas negras. E aí é importante entender esse histórico e desvelar como as instituições funcionam no Brasil, porque efetivamente a polícia militar no Brasil tem sido utilizada para a defesa da exploração capitalista, da exploração do trabalho e para controlar iniciativas de revolta, iniciativas de revolução, literal. Então, quando hoje, nesse século, há iniciativas que tentam promover a distribuição de reconhecimento facial para vigiar o espaço público e supostamente melhorar a segurança pública, a gente não pode entender a configuração dessas tecnologias sem entender todo esse histórico e como as instituições vão se apropriar dessas tecnologias para fins violentos. E é o que de fato tem acontecido. Nos últimos 5 anos, a implementação de reconhecimento facial e tecnologias do tipo no Brasil tem se acelerado e organizações têm identificado que essas tecnologias têm sido utilizadas para o pior que a polícia faz no país, que é violentar pessoas, prender pessoas de forma seletiva, né? Então, prender pessoas por supostamente estarem com porte de drogas, por exemplo, no caso da marihuana, da cannabis, só que as pessoas que são efetivamente abordadas por policiais, processadas e julgadas são pessoas negras e pobres. Há dados que mostram que mesmo crimes que sequer deveriam ser crimes, como a posse, né, de maconha, é enviesadamente configurada como tráfico de uma forma desproporcional. Então, uma pessoa negra com porte de uma quantidade pequena de maconha é processada como se fosse traficante. E o mesmo não acontece com jovens brancos de classe média. Então, há várias instituições no Brasil que estão imersas nesse tipo de violência. Então, parte do ativismo no Brasil, incluindo a campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira, que eu convido todos a conhecerem, tem argumentado por um banimento dessas tecnologias, porque elas não trariam benefícios comparados aos impactos nocivos. Tarciso, justamente, si pudieras ayudarnos a comprender más esta relación de este proyecto colonial, y quería a ver si nos podrías profundizar esta idea, porque digamos, si algo tenía el proyecto, o bueno, o tiene en sus diferentes manifestaciones el proyecto colonial, es esta cuestión de la clasificación, del registro y, digamos, si se puede, de la eliminación. Pero, digamos, en estas dos primeras, y si asociamos esto a los algoritmos y todo esto, ¿podrías ayudarnos a profundizar más cómo, digamos, en esto que supuestamente, porque estaríamos hablando, digamos, siglo XXI, empresas tecnológicas, la vanguardia de la humanidad y hasta, digamos, no, vos no me dejas mentir, si hablamos de la primera década del 2000, las tecnologías se veían como la democratización de la sociedad. Ahora, digamos, evidentemente está en cuestión esa y está en disputa esa afirmación. ¿Cómo, ¿Cómo se enraiga? Digamos que ya más o menos nos has venido, pero me interesaría mucho profundizar esta parte porque creo que es medular para nuestras sociedades. ¿Cómo aparecen? Digamos, ¿cómo se enraiga en lo que supuestamente es neutro, que, etcétera? Aparecen manifestaciones que lo mencionas en tu artículo, hasta de supremacismo blanco, digamos, tecnologías que hasta empresas que de alguna u otra manera eh, se vuelven abanderadas de este tipo, digamos, de coincidencias o errores marginales que se vuelven casi sistémicos. Entonces quería preguntarte, ¿por qué? Digamos, en una sociedad que supuestamente
ya superó, bueno, digamos que en entendido de esta dimensión de la tecnología como el avance y la superación de las barreras, ahí emerge otra vez, o sigue emergiendo, digamos, el colonialismo. Sim, eu gosto muito de um conceito do sociólogo Casanova. Eu acho que ele é mexicano, não me lembro corretamente. Ele fala sobre a importância de observar os colonialismos internos no histórico da construção da América Latina. Porque, a rigor, né, no século XIX, basicamente todos os estados-nação que conhecemos hoje na América Latina alcançaram sua independência, né, sua aparente independência, mas em termos práticos, nas relações internas nessas sociedades, foi a manutenção de distribuições coloniais. Então, quem angariou o poder político e econômico através da exploração e da violência foram herdeiros literais, herdeiros em termos familiar, em termos genéticos, e herdeiros políticos e epistêmicos da invasão europeia, né, na América Latina. Então, o Casanova e outras intelectuais do Brasil dialogam com esses conceitos para que possamos ver que não há uma homogeneidade nos projetos de país. Então, quando a gente pensa Brasil, não se trata de uma polarização Brasil-estrangeiro, Brasil-Portugal, né, e a libertação de Portugal, e o Brasil se tornou um país muito maior que Portugal, mas há outras incidências coloniais e imperialistas, quando a gente pensa Estados Unidos, que conformam algumas elites, supostas elites, entre aspas, né, mas detentores do poder político e econômico, que veem o Brasil de uma perspectiva extrativista. Então, boa parte da direita brasileira tem uma abordagem privatista, que literalmente tenta vender, e por vezes consegue, recursos naturais ou instituições públicas para o capital estrangeiro. Por exemplo, aqui em São Paulo, que é o estado mais rico do país, há alguns anos atrás foi privatizada a companhia de energia elétrica. E o argumento foi, olha, o Estado não consegue gerir, supostamente o Estado não conseguiria gerir a infraestrutura, o que é um absurdo, a gente sabe que é um absurdo isso. E, por isso, iniciativas privadas seriam mais competentes. Mas quais iniciativas privadas são essas? Com mais frequência do que não, são a iniciativa privada estrangeira. No caso da Enel, que é essa companhia da energia elétrica em São Paulo, paradoxalmente, ela foi privatizada e hoje a maior acionista é uma empresa estatal da Itália. Então, literalmente, o Estado, nação Itália, é beneficiado pela privatização da nossa companhia de energia elétrica, porque supostamente o setor privado já estaria melhor, o que não é verdade. A gente está vendo uma crise energética aqui em São Paulo, que é o estado mais rico do país, porque depois da privatização, essa empresa demitiu centenas de técnicos, erodiu a infraestrutura. Então, nesse sentido, a ideia de colonialismo no Brasil não é uma ideia do passado. Quer dizer, não só no Brasil, né? Eu diria que em toda a América Latina, boa parte do sul global. Existem essas dinâmicas extrativistas que, por vezes, são levadas a cabo por cidadãos locais que não têm um projeto de país. Literalmente, estão mais engajados na exploração comercial do país por se identificarem com
ideologia ou até em termos de cidadania externa, né? E aí, nesse sentido, quando a gente fala de tecnologias digitais, vemos a incidência dessa ideologia submissa de parte da elite política brasileira. Então, a ideia de que uma tecnologia estrangeira seria necessariamente melhor e seria desejável facilita com que o lobby de empresas de tecnologia consiga pressionar os governos a comprar tecnologias mesmo sem evidências de políticas públicas, que é o caso do reconhecimento facial. Quem vende reconhecimento facial para a segurança pública no Brasil geralmente não são empresas locais, são representantes comerciais de soluções desenvolvidas nos Estados Unidos, em Israel ou na China. Então, a dinâmica colonial, digamos assim, se estabelece desse modo. E aí é muito importante estudar essa temática por vários motivos, seja ligados à violência, né, estatal, como o caso do reconhecimento facial, seja em outros espaços ligados à democracia e à comunicação, como é o caso das plataformas de mídias sociais. Quería, en tu artículo utilizas un concepto que creo que nos puede ayudar a cerrar esta parte, seguiremos conversando, el ay, ya se me fue, tecnochauvinismo. Quería preguntarte, ¿cómo debemos interpretar esta categoría para los escenarios que tenemos, que vivimos, especialmente de cara a que, digamos, lejos de parar, se está intensificando más bien la utilización de todo este tipo de tecnologías? Bom, no livro, eu utilizo esse termo de tecnochauvinismo em diálogo com uma autora que se chama Meredith Broussard, que fez um excelente livro sobre a inteligência artificial, que é de uma perspectiva relativamente liberal, mas com umas lentes feministas muito interessantes, onde ela escreve sobre a história do desenvolvimento do conceito de inteligência artificial e como os problemas que temos hoje com esse tipo de tecnologia se ligam muito a ideologias como o tecnochauvinismo, o tecnosolucionismo, que, de modo geral, seria a crença de que mais tecnologia, entre aspas, mais dispositivos, são a solução para qualquer tipo de problema e que bastaria por si só. Então, eu posso dar um exemplo quando a gente pensa a poluição e o problema urbano. A gente tem a tendência de carros elétricos, que são menos nocivos do que carros a petróleo, né, a gasolina, e golpes, literalmente, truques, como a ideia do Hyperloop do Elon Musk, que seriam túneis para carros que são muito ineficientes, mas são úteis para o capital e para a exploração, porque mantém a noção de urbanismo, que seria um urbanismo hegemônico hoje, baseado em carros individuais. A solução da movimentação urbana, os urbanistas mais sérios demonstram que é uma solução baseada não em, literalmente, uma tecnologia nova, ou supostamente nova, e individual, mas sim o que seriam tecnologias sociais, transporte público, boas grades, né, de desenvolvimento da cidade, para facilitar com que as pessoas se movimentem de uma forma não individualista e de uma forma que afeta menos o meio ambiente. Só que é muito mais difícil desenvolver algo em termos de conexões e diálogos, diálogos de diferentes grupos, superar a ideologia do carro individual, superar a ideologia do carro ser um símbolo de status e ser trocado a cada X anos, porque isso seria um símbolo de sucesso.
Então, o tecnochauvinismo ou tecnosolucionismo, com frequência, utiliza dessas ideologias hegemônicas para fortalecer elas de um modo que signifique mais venda de produtos e uma terceirização da responsabilidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, formação de estudantes no Brasil e os desafios da inclusão digital, tivemos muitas políticas públicas, inclusive baseadas numa perspectiva liberal estadunidense, como de um laptop por estudante. Salvo engano, foi nos Estados Unidos que uma política pública tinha literalmente esse nome. E no Brasil, alguns estados copiaram. E a ideia era, olha, o Brasil precisa se incluir digitalmente, então a gente vai contratar um laptop de alguma empresa, e isso abre oportunidade de corrupção, por exemplo, corrupção financeira, e vamos dar um laptop para cada estudante. Isso é identificado como um caso de sucesso. Um político, um governador vai dizer, nós distribuímos 2 milhões de laptops aqui no estado para estudantes. Isso é legal? Aparentemente é. Só que não é o que resolve o problema. Porque um estudante isolado com a tecnologia não significa que ele vai utilizar para aprendizado, que ele vai utilizar para seu desenvolvimento individual, que ele vai utilizar para que seja desenvolvimento profissional, que é interessante para o mercado, que é interessante para a indústria. Porque a gente precisa de muito mais que isso. A gente precisa de um fortalecimento das capacidades dos professores, um melhor infraestrutura nas escolas para que os estudantes possam acessar internet, acessar oportunidades bacanas e um apoio aos recursos humanos, porque no Brasil professores ganham muito mal e são sobrecarregados. Então, a solução para a literacia midiática ou inclusão digital no Brasil não é distribuir computadores para todo mundo como se isso fosse a solução, mas sim fortalecer as instituições, fortalecer o trabalhador. Só que isso é mais de longo prazo, é mais difícil investir. Comprar 1 milhão de laptops é mais fácil, aparece de forma mais sofisticada, mais chamativa numa campanha política. Então, tecnosolucionismo nessa área significa esse tipo de coisa, que é muito útil para a apropriação do Estado pelo setor privado. As empresas que desenvolvem produtos adoram esse tipo de abordagem, porque literalmente elas conseguem pressionar o Estado e vender mais produtos, vender mais laptops, vender mais smartphones, como se isso resolvesse a inclusão digital. Então, esse termo é muito relevante quando a gente pensa a opressão racial e racismo algorítmico, porque, com frequência, o tecnosolucionismo desenvolve as condições para a intensificação e a manutenção de violências, e, ao mesmo tempo, é utilizado como uma solução não eficiente para esses problemas. Então, no Brasil, em outros países, quando se fala, olha, é um problema que buscadores como a Google tragam resultados enviesados e nocivos sobre grupos minoritários. Por exemplo, a hipersexualização de resultados de imagens de mulheres negras no buscador Google. Isso é um problema que ativistas e pesquisadores tentam resolver. Mas o capital, o setor privado, vai alegar: isso é porque precisa de mais pessoas negras utilizando a internet e produzindo conteúdo. Então, vamos fazer políticas públicas de vender mais computadores, de vender mais máquinas fotográficas, como se isso resolvesse. Então, é necessário combater o tecnosolucionismo, porque as soluções para os problemas sociais não passam por mais tecnologia, mas sim como a gente utiliza, como a gente desenvolve, e às vezes não passam por tecnologias digitais as soluções dos problemas. Tarcisio, justamente quería que, porque una cosa que
para aquellas personas, además llegamos como creo que vamos por la mitad, para aquellas personas que quieran tu artículo, lo vamos a poner en la descripción. Hay algo que me gustó mucho, y es que en la mayoría de los inicios de los apartados, colocas alguna historia, colocas algún relato que nos ubica, digamos, en el contexto. Entonces, quería, si pudieras comentarnos uno o dos, ya sé que en los que nos has ido hablando han ido apareciendo, pero hay uno, por ejemplo, el del escolar, digamos, que le disparan. Eh, Hay algo, digamos, que, digamos, me aterra, por decirlo de alguna u otra manera, porque, y ya lo has mencionado, este tecnochauvinismo, la, digamos, el condicionamiento que puedan tener los algoritmos a partir, digamos, de toda esta clasificación y toda esta cuestión colonial que ya, digamos, tienen los creadores eh, no solo, digamos, marca, digamos, ciertas preferencias o gustos, sino también puede marcar la vida, digamos, de personas, de grupos. Mencionas en tu artículo un concepto que me parece muy interesante, que es selectividad penal, que tiene que ver mucho, digamos, con este marcaje, digamos, en el mejor función colonial, digamos, de marcar por color de piel, por rasgos y demás. Entonces, quería preguntarte si podrías ayudarnos a ver el lado corpóreo, digamos, el impacto corpóreo que tiene esto en la vida de las personas. Sim, quanto à seletividade penal do Brasil, temos uma quantidade relevante de dados e evidências que demonstram um acúmulo de decisões no sistema judiciário ou no sistema penal que levam a um encarceramento maior de pessoas negras e pobres em comparação com a população geral. Essa seletividade penal acontece em várias camadas que se acumulam. Por exemplo, os policiais militares recebem uma formação muito ruim, eles recebem um salário muito baixo, então há muitos incentivos à corrupção por policiais militares. Esses policiais militares são formados numa formação muito violenta, com traços fascistas, literalmente. Os policiais militares são treinados a ver a população como inimiga, como algo a ser controlado, como algo a ser agredido. E a tipificação de alguns tipos penais em países como o Brasil foi construída historicamente para super vigiar e super penalizar crimes e delitos realizados por pessoas em vulnerabilidade. Então, o furto, o roubo famélico, a posse de drogas, como a cannabis, foram construídas como os tipos penais que vulnerabilizam populações já vulnerabilizadas. Então, é uma espécie de controle social. Então, os policiais militares no país tomam decisões a partir desse treinamento e dessa ideologia. Então, no espaço público, o policial vai poder abordar uma pessoa por diferentes motivos, como suspeita justificada, e há indícios que mostram que pessoas pobres, pessoas negras vão ser mais abordadas. Então, já é uma seletividade que faz com que, se determinados tipos de delitos estão distribuídos na população, mas só um grupo é mais vigiado, aquele grupo vai ser mais penalizado. Mas, além disso, há alguns problemas jurídicos que foram construídos justamente para violentar a população, como, por exemplo, no Brasil, o policial recebe em processos judiciais
a noção de boa-fé do testemunho do policial. Então, se eu encontro um policial na rua, não há nenhuma testemunha sobre algo, ele me prende e diz que eu agredi ele, a fala do policial vai ser considerada como verdade, mesmo sem outros indícios. Então, há um histórico que mostra como policiais utilizam isso no Brasil, às vezes, para não só encarcerar pessoas por crimes sem vítima, ou crimes que não deveriam ser crimes, como posse de cannabis ou furto famélico, mas também para violentar pessoas completamente inocentes. Uma segunda camada é a instituição das delegacias de polícia, por exemplo, onde um delegado vai ouvir pessoas a depender de quem elas são. Vai utilizar instrumentos de penalização que são ineficientes. Por exemplo, os álbuns de fotografia no Brasil. No Brasil, temos a prática que tentamos acabar com essa prática, né? Mas ela persiste, onde delegacias utilizam álbuns de papel fotográficos, com fotos de jovens, sobretudo jovens negros, que seriam suspeitos ou que foram fichados em algum momento, independente deles terem cometido o crime ou não. Então, alguém vai na delegacia e fala: putz, eu fui assaltado ali no outro bairro. E o delegado vai pegar esse álbum e mostrar para a pessoa, para talvez ela encontrar quem assaltou ela, o que é um absurdo, o que faz com que parte da população acabe indicando pessoas que não realizaram crime, e é tão absurdo que foi descoberto ano retrasado a foto do Michael B. Jordan, aquele ator americano, num álbum de fotografia no Brasil. E há vários instrumentos desse tipo, e depois que o cidadão vira um réu por um suposto crime, o sistema judicial e penal vai trazer outras violências. Cerca de, salvo engano, nos últimos dados, quase 40% das pessoas presas no Brasil, e é uma população carcerária enorme, estavam presas de forma temporária. Elas não foram julgadas. E estavam presas por mais tempo do que a lei permite antes do julgamento. E depois de tudo isso, temos o judiciário brasileiro, que é um judiciário muito vulgar, formado por pessoas com a formação muito limitada, sobretudo pessoas das elites econômicas vindas, né, de uma classe média branca, que não tem um compromisso social, que vão julgar as pessoas. Então, esse acúmulo de horrores faz com que essa seletividade penal vá encarcerando apenas pessoas pobres, sobretudo pessoas negras, e não estabelecendo sanções ou penas a pessoas que fazem parte da elite econômica ou pessoas brancas. Então, nesse ambiente, como isso é algo já diagnosticado, o nosso argumento de boa parte da sociedade civil é que qualquer tecnologia que aumente, que traga mais ferramentas para perseguir pessoas, como reconhecimento facial, é nocivo por si só nesse aspecto. Além de pensarmos outros tipos de impactos negativos, como, por exemplo, a erosão do espaço público, a hipervigilância e o vazamento de dados que vai acontecer. Então, na medida em que, mesmo se confiássemos no Estado para vigiar o espaço público, provavelmente a biometria facial, as bases de dados vão vazar e vão poder ser utilizadas por outros atores diferentes, que podem ir de organizações estrangeiras, organizações criminosas locais e assim por diante. Então, a seletividade penal é um termo-chave nas nossas campanhas e nos nossos estudos, porque ela mostra que nenhum tipo de tecnologia pode ser considerada neutra, se a gente já tem todo esse tipo de histórico. Tarciso, quería profundizar esta parte, porque, digamos, de alguna o de otra manera, en nuestra región
se está marcando mucho, digamos, el tipo de política del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, digamos, que tira a colocar la seguridad como centro articulador de todo lo demás y todo sobra y primero la seguridad, segundo la seguridad, tercero la seguridad. Y quería pedirte un ejercicio, digamos, de creatividad en este momento y es si damos pie, porque digamos, en este caso, Nayib Bukele normalmente, digamos, lo que utiliza es la militarización del país y la búsqueda, digamos, física de las personas y casa por casa y los militares en la calle y demás. ¿Qué pasaría, digamos, dado el caso, digamos, de que esta vigilancia, este reconocimiento facial se uniera, digamos, con este ejercicio, digamos, de fuerza, digamos, de la seguridad de la calle y demás? Y te preguntaría, y eso es un ejercicio libre, digamos, como te decía, de creatividad, y te voy a poner en una disyuntiva eh, bastante ingenua. ¿Estaríamos hablando de sociedades más libres en el sentido de que tenés militares en la calle, en que tras de eso estás monitoreando con cámaras y las cámaras relacionan las caras y las caras como vos, ya estos, ¿cómo se llama? Catálogos en papel van a ser digitales, entonces todo se va a jalar y todo va a aparecer? ¿O estaríamos en la posibilidad de sociedades en donde el racismo se volvería, digamos, una política, digamos, de gestión pública, digamos, de la población? Eu acredito que essa percepção é um fato, considerando como as iniciativas de militarização, né, e a menção, né, El Salvador é bem interessante nesse sentido, favorecem táticas de violência estatal que erodem a democracia, erodem os direitos humanos e as relações entre as pessoas, o que gera um efeito cascata que acaba por prejudicar até os interesses do capital local, da indústria local, do mercado local, porque significa pessoas mais empobrecidas, significa insegurança jurídica, insegurança do ponto de vista, né, do estabelecimento, né, de espaços republicanos. E quando existe nessa hipermilitarização para alguns tipos de objetivos, o resultado é a construção de milícias, grupos paramilitares que vão tentar controlar algum tipo de recurso, algum tipo de fluxo ou algum tipo de espaço. É o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, e alguns locais no Brasil, onde há o uso da polícia militar para controlar pessoas de comunidades específicas, como as favelas, foi utilizado por décadas pelas elites econômicas do país para manter o seu lugar de privilégio e de opressão, mas isso significou uma distribuição de poder para grupos paramilitares, milicianos, policiais corruptos, que são muito frequentes, que acaba erodindo o potencial para toda a sociedade. Inclusive, é uma ameaça que volta para morder quem construiu esse tipo de coisa. Então, essa hipermilitarização, né, da sociedade através de tecnologias de vigilância e afins é muito útil para esse tipo de política divisiva. Então, falando novamente, né, utilizando o Brasil como exemplo, tivemos um estudo na última eleição municipal que um pesquisador que chama Paulo Vitor Melo levantou os discursos dos candidatos que foram eleitos a prefeito nas capitais. Então, são 27 capitais no Brasil, e dessas, perdão, 26, né, mais do Distrito Federal, e dessas 26, 17 dos prefeitos eleitos mencionaram algum tipo de
tecnologia de reconhecimento facial como proposta de governo, inclusive utilizando termos como, por exemplo, muralha digital, que evoca a ideia de uma divisão, né, uma barreira, uma fronteira entre o que seria o civilizado e o não civilizado. Então, esse tipo de abordagem, né, do racismo com política de Estado pode ser vista de forma explícita ou implícita em vários mecanismos. Um exemplo no Brasil foi, no século passado, houve um tipo penal, acho que nos Estados Unidos também houve isso, não sei em outros países, né, como Costa Rica, chamado de vadiagem, que era basicamente a pessoa que estava sem fazer nada no espaço público, na rua, por exemplo, que poderia ser um morador de rua até uma pessoa no ócio, poderia ser interpelada pela polícia por suposta vadiagem. Isso foi um absurdo, né? Esse tipo penal foi utilizado para facilitar a vida da polícia, para abordar pessoas no espaço público, no contexto de pós-escravização, onde, e no contexto da ditadura militar, isso foi utilizado para evitar a revolta popular, evitar que um cidadão na rua pudesse fazer coisas que não estivessem ligadas somente ao trabalho. Então, isso é um exemplo de leis segregatórias no Brasil, que não mencionava a raça no papel da lei, né? Mas que era utilizado, sobretudo, contra pessoas negras. E no último edital para reconhecimento facial aqui em São Paulo, o município de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, lançou um edital para chamar empresas a fazerem propostas, e entre as coisas que o prefeito de São Paulo pediu, estava identificação de vadiagem, como se fosse um delito. E não é um delito há mais de, acho que 40 anos, algo assim, e já era um absurdo, né? É mais absurdo ainda, uma vez que não é considerado um problema hoje. Mas foi incluído no edital. O prefeito de São Paulo queria que empresas oferecessem sistemas que pudessem não só identificar a pessoa, mas identificar seu comportamento e identificar a vadiagem. Então, o racismo com política estatal é realidade em alguns projetos, como é o caso do atual prefeito de São Paulo. Então, desvelar, entender a racialização das tecnologias é muito importante para a defesa da democracia e dos direitos humanos como um todo. Ya casi terminamos para que sepas. Y también para las personas que nos escuchan, quería aprovechar esta última reflexión que nos dices y quería, dentro de lo que vienes trabajando, dentro de lo que vienes sintiendo y, y vienes haciendo, ¿cuáles crees que deberían ser? Porque, digamos, voy a ponerlo de la forma más simple posible. A veces escuchamos inteligencia artificial, ¿cómo se llama? Algoritmos y computadoras y redes sociales y decimos, no, eso es muy complicado, eso es muy técnico, no va con, no, eso que lo hagan otros. Te quería preguntar, tanto para personas académicas como activistas, como ciudadanas, ¿cuáles crees que tal vez, y te lo voy a poner así, te pediría para aquellas personas que de alguna o de otra manera están vinculadas al desarrollo de tecnologías y que tienen estas preocupaciones de democracia, de derechos humanos y demás, pero también para aquellas personas que tal vez no están familiarizadas con el desarrollo de tecnologías, en el sentido que son esas que ven eso y dicen, uy, qué miedo, yo no, de eso no sé nada, eso lo sabrá mi hijo, lo sabrá mi hija, pero yo no tengo, no sé cómo funciona eso. Eh, si pudieras darnos algunas claves de tareas que deberíamos estar haciendo, digamos que tal vez nos está agarrando ya tarde, pero que deberíamos tener esas preocupaciones, que deberíamos estar vigilantes sobre cierto tipo de acciones. Entonces, te lo dejo. Sé para darnos algún reconocimiento y alguna flor, que este tipo de conversaciones es importante, es parte de eso, pero ¿qué más?
Eu gosto muito da perspectiva interrogativa sobre as questões. Esse é um dos motivos do meu projeto chamar-se Desvelar. É uma referência a um sociólogo estadunidense do início do século anterior, que foi o W.E.B. Du Bois, que foi um sociólogo afro-americano que publicou vários trabalhos, né, sobre a condição do afro-americano nos Estados Unidos, incluindo visualizações de dados inovadoras. Então, recomendo a qualquer pessoa que esteja assistindo a conhecer a obra dele. E em um dos livros dele, ele fala sobre a tragédia e, ao mesmo tempo, de forma amarga, uma vantagem de que o afro-americano teria um véu sobre a sua realidade, porque ele vive num país que supostamente arvorava ser uma democracia, mas que era um país segregatório, que é um país segregatório. Então, o afro-americano necessitaria ver o mundo a partir do olhar da hegemonia para sobreviver e, ao mesmo tempo, ver o mundo como ele é, entre aspas, e sobre sua realidade. Então, haveria um olhar privilegiado por causa da violência e da opressão. E esse é um tema que é utilizado em perspectivas decoloniais, perspectivas feministas, como a teoria do ponto de vista, que é, de modo geral, mulheres são oprimidas em torno do mundo, e por causa disso elas precisam se ajustar ao patriarcado, se ajustar a essas violências, mas isso gera um olhar diferente sobre a sociedade que não é o hegemônico e permite uma análise social diferente, o que é algo terrível, de certa forma, mas tirar esse véu, por assim dizer, pode ser uma tarefa interessante. E essa tarefa pode ser feita pensando, por exemplo, em imaginários sociotécnicos de futuro. Eu gosto muito desse conceito de imaginário sociotécnico, que eu não tenho certeza se foi ela que cunhou o termo, mas a Sheila Jasanoff, que é uma socióloga da tecnologia, utiliza, que é pensarmos como o nosso imaginário de tecnologia tem pressupostos e premissas que não precisam ser premissas ou pressupostos. Então, quando a gente pensa uma tecnologia como o carro nas cidades, citando novamente esse exemplo, é possível ter cidades sem carros. É possível ter cidades que focam no transporte público. Então, tirar essas premissas é interessante. Então, gosto muito de um projeto que eu tenho, um exercício que eu tenho feito, chamado Desinventar Tecnologias. Em alguns workshops, peço a estudantes para pensar qual tecnologia você desinventaria porque ela seja nociva, e se você desinventasse essa tecnologia, se você fizesse ela sumir do mundo, o que precisaria ser feito para que os benefícios dela fossem alcançados, mas sem utilizar essa tecnologia? Então, talvez tirar esse véu e perguntar quais tecnologias podemos desinventar é interessante para a gente lembrar que tecnologia não é algo apartado do ser humano, não é algo que a gente precisa se adaptar. E a ideologia da inteligência artificial, a ideologia do capital, que tenta estabelecer o seguinte: olha, a inteligência artificial já está aí, nós precisamos nos adaptar para sermos relevantes no futuro, para termos um emprego. Mas a questão é, por que precisamos nos adaptar? Porque a gente não desenvolve configurações tecnológicas para o bem-estar social, para o benefício das pessoas. Ou se a inteligência artificial é tão maravilhosa assim, porque ela não serve justamente para que as pessoas possam explorar o ócio criativo. Se a inteligência artificial pode fazer o nosso trabalho, para que a gente vai trabalhar? Então, talvez ela não possa fazer o nosso trabalho. Então, fazer esse deslocamento de como vemos a tecnologia e pensar
como a tecnologia é algo que é desenvolvido nessas negociações entre seres humanos, empresas, estados, ideologias, ela pode ser desenvolvida para ser um bem comum. E isso é possível. Então, eu acho que a tarefa poderia ser essa: perguntar o que a gente pode reinventar, pensando melhores imaginários de futuro. Y ahora sí, llegamos al cierre, pero antes de irnos, te, te voy a invitar a este último ejercicio de creatividad. Sabes, más o menos en los intercambios que hemos tenido, te comentaba, intenta hacer un espacio de diálogo, una conversación, y a través de esa conversación, la idea o la esperanza es que las personas que nos están viendo puedan continuar esta conversación en otros espacios, puedan llevarse estas Uhum. ideas y que hemos conversado, hemos dibujado, y que se lleven tu artículo también para leerlo en otros lugares. Eh, Te quería pedir un acto de generosidad, y es a partir, digamos, de esta conversación que hemos tenido, de lo que vienes haciendo. A veces siempre tenemos preguntas que nos están, ¿cómo se llama?, inquietando, que nos motivan a seguir. Sé que estás, me comentabas, estás llevando tu tesis, entonces tendrás también miles de preguntas en la cabeza. Entonces, si nos podrías obsequiar algunas que nos permitan seguir profundizando esto, seguir profundizando esta conversación, y como le digo a los compañeros y compañeras que nos acompañan en este espacio, pues que las personas se lleven esas preguntas a su sindicato, a su universidad, a su escuela, a su iglesia, no sé, a la vecina del barrio o al vecino, a quien quieran, y digan: mira, vi a dos señores hablando y me pareció muy interesante esta pregunta y quería ver qué pensabas tú de eso. Entonces, te dejo, si nos puedes regalar alguna de esas. Acredito que uma pergunta que me inquieta bastante é como poderemos pensar a noção de bem comum, né, a internet como bem comum, em um ambiente onde há concentração de processamento de dados. A internet hoje foi vendida como algo que gera informação, gera acesso à informação, isso é maravilhoso. Temos iniciativas de código aberto, copyleft, etc. Mas tudo isso está sendo transformado em IA derivativa, que chamam de generativa, mas eu gosto do termo derivativa, porque é o que a gente produziu que está sendo reapropriado. Então, talvez a pergunta seja: devemos mesmo compartilhar abertamente tudo? Será que poderemos ter iniciativas de compartilhamento mais localizadas, que sejam mais benéficas? Essa é uma resposta que eu não sei se é possível desenvolver isso, mas me inquieta bastante. Será que a gente perdeu a possibilidade da internet ser realmente global? E será que é ruim que a internet seja realmente que ela possa ser paradoxalmente local? Será que iniciativas locais de comunicação possam ser mais interessantes que a internet global? Essa é uma pergunta que eu efetivamente não sei, mas pode ser uma solução, né, para esses processos de extrativismo. E a América Latina muitas vezes lidera, né, essas abordagens alternativas. Então, como a gente pode pensar novos desenhos de colaboração que não sejam apropriados pelo capital financeiro global? Será que isso é possível? Não, eu adoraria ouvir. Então, se alguém ver esse vídeo e tiver uma resposta, aproveito e convido a comentar aí, e, enfim, entre em contato conosco, com o Observatório, com a gente, para conversarmos. Tarciso, ¿qué más que decirte que gracias? Gracias por tu tiempo, por tu palabra y por todo el trabajo que vienes haciendo, porque es un campo que, como decía, digamos, lo digo un poco en broma, un poco en serio, a veces pues, nos da miedo, nos parece algo extraño, algo muy novedoso, algo que son unos y ceros y que no sabemos ni cómo funciona, pero, digamos, justamente gracias al trabajo de personas como vos, justamente hacen que nos podamos acercar a estos temas, podamos comprenderlos y de alguna u otra manera buscar
desde nuestros espacios, poder abordarlos y poder trabajarlos y seguir corriendo la voz. Más bien, muchísimas gracias, Tarciso. Muito obrigado novamente, Luiz, pela possibilidade de conversa, né? Um diálogo tão bacana. E agradeço todas as instituições envolvidas por permitir o desenvolvimento disso. Então, fico à disposição. Obrigado a todos. Hasta la próxima.